Lição número 1331. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim wa ba'd. باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الترمذي أبي عيسى رحمه الله قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. قال: وفي الباب عن وائل بن حجر وغطيف بن الحارث وابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث هلب حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم، واسمه هلب يزيد بن قنافة الطائي. Estimados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depois temos abordado na lição passada o tema relacionado a virtudes de dizer Amin no Salat e as pausas durante a recitação. Hoje vamos falar acerca de onde deve ser colocado as mãos quando nós fazemos o takbir para iniciar o Salat. Onde que as nossas mãos ficam? Temos um hadith aqui que foi narrado por o Qabisat bin Hulb, que narra do seu pai Hulb, que era o Sahaba, que era Yazid ibn Qunafata al-Ta'i. Era o Sahabi que ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia o Salat, dirigia o Salat. Nós seguíamos o profeta sallallahu alaihi wasallam. فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam segurava a sua mão esquerda com a sua mão direita. Esta é uma narração. Outra narração vem que o profeta sallallahu alaihi wasallam colocava a sua mão direita sobre a sua mão esquerda. Como colocava? Outros ainda explicam a palma da mão direita sobre a parte exterior da mão esquerda. É assim que se coloca, e outros ainda dizem que o dedo polegar e o dedo mínimo, não é? O dedo pequeno, ficam na articulação da mão e do antebraço, a parte do meio fica, e esses dois dedos circulam e os três dedos ficam por cima, não é? Do antebraço. Portanto, é assim que as mãos ficam. Outros ainda falam, ainda hadith, como vem no Abu Daud, por exemplo, que é colocar a palma sobre o antebraço, não é? E o antebraço da mão direita fica, ou do braço direito, fica sobre a mão e o antebraço da mão esquerda. Portanto, como nós todos praticamente sabemos como se faz, cruzamos as mãos. Portanto, este hadith diz: ele segurava a sua mão esquerda com a mão direita. Portanto, assim também se entende, conforme este hadith faz aqui menção. Vamos entrar na questão da posição dos ulama, de como deve ser colocada a mão. É verdade que esta colocação das mãos, cruzar as mãos, é sunnah, não é fard, não é obrigatório. Não são dentre as coisas obrigatórias no Salah. Temos que fazer sim, temos que fazer, porque o hadith menciona, o profeta sallallahu alaihi wasallam assim fez, mas isso chama-se um sunnah no Salah. No Salah existem vários sunnah. Existem coisas que são obrigatórias, por exemplo, estar em pé, qiyam, ruku, não é? Qauma, sajda, isso tudo é obrigatório. Se você deixar uma dessas coisas, o Salat torna-se inválido. Mas há questões que são sunnah. Por exemplo, rafa yadayn, levantar as mãos antes de ir para o ruku, levantar quando voltar do ruku, cruzar as mãos. Não é? Tudo isso faz parte da sunnah e não é fard. Portanto, deve ser feito desta maneira, porque o profeta fez. E o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam vê: sallu kama ra'aytumuni usalli.
façam Salah da maneira que vocês me viram fazendo. Portanto, como que as mãos ficam? A posição é esta que nós aqui mencionamos, mas nós vamos encontrar, por exemplo, é atribuído esta posição para o madhab de Imam Malik, onde faz irsalul yadayn, não é? Deixar as mãos soltas. Né? Outros dizem que a posição de Imam Malik também é cruzar as mãos, e esta não é a posição mais correta do madhab. E o Aimma Thalatha, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, assim como Imam Ahmad bin Hanbal, são da posição de que as mãos devem ser cruzadas. A única diferença que existe nesses imãos é onde as mãos devem ser colocadas. Imam Abu Hanifa diz que deve-se colocar embaixo do umbigo, enquanto que Imam Shafi diz que deve ser colocado sobre o peito. Outra narração vem em cima do peito. Portanto, outra narração ainda vem entre o umbigo e o peito, qualquer deste lugar, e uma destas posições também é atribuída ao Imam Ahmad bin Hanbal. E o Imam Ahmad bin Hanbal também menciona uma das narrações que as mãos devem ser colocadas embaixo do umbigo, assim como é a posição de Imam Abu Hanifa. Portanto, os ulamás ainda mencionam que esta posição, colocar onde deve ser colocadas as mãos, não existe um hadith autêntico a falar onde que as mãos devem ser colocadas. Não é? O hadith, o autêntico, vem que o profeta colocava a mão direita sobre a mão esquerda, e no outro hadith ainda diz que nós, profetas, fomos ordenados a colocar as nossas mãos direitas sobre as mãos esquerdas. Onde o hadith que essa é a questão que os hadiths não estão claros. É verdade que Imam Nasruddin Albani me trouxe um hadith onde fala, classificou esse hadith como autêntico, onde fala fayadun ala sadri, e deve-se colocar sobre o peito, e esta é até a posição, uma das posições de Imam Shafi rahimahullahu ta'ala. Portanto, quanto ao hadith relacionado a embaixo do umbigo, que é a posição de Imam Abu Hanifa, Imam Nawawi rahimahullah no Sharh do Muslim menciona sobre este hadith da autoria de Ali radiallahu anhu. Ele diz que o hadith que fala de colocar as mãos já cruzadas embaixo do umbigo é um hadith também fraco, porque existe um narrador chamado de Abdurrahman bin Ishaq al-Wasiti, que os classificadores do hadith são unânimes a dizer que este é um narrador fraco. Portanto, esta não seria a posição mais correta, ou o hadith mais correto por se seguir, e optando pelo hadith de Sadr, e até que Imam Albani considerou e classificou este hadith como hadith autêntico. E quanto à autenticidade deste hadith, ainda Sheikh Anwar Kashmir, um dos grandes alims da Índia, ele diz que eu procurei em vários nuskha, porque fazem menção que este hadith vem no Musannaf ibn Abi Shayba, que eu procurei em várias cópias de Musannaf ibn Abi Shayba, a narração que fala de colocar as mãos abaixo do umbigo. Ele diz: eu não encontrei essas palavras debaixo do umbigo, e procurou, portanto, este hadith, e não encontra este hadith lá, querendo aqui dizer que este hadith está sendo feito menção no Musannaf ibn Abi Shayba. Provavelmente os hadiths não esteja lá mencionado, mas queremos aqui dizer, existe esse hadith, vários outros colecionadores de hadith mencionaram este hadith com um problema aqui de autenticidade na corrente de narradores. Fica aqui estabelecido, em primeiro lugar, conforme Imam Tirmidhi menciona, ele diz: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. Os sábios põem em prática este conceito do hadith aqui mencionado, assim como os sahabas, assim como os tabi'in. Eles veem que as mãos devem ser colocadas, a mão direita sobre a mão esquerda no Salah, e uns dizem sobre o peito, outros dizem embaixo do umbigo, outros dizem entre o peito e o umbigo. Qualquer deste lugar acima disso poderá ser colocado. Portanto, há aqui posições diferentes de onde as mãos devem ser colocadas, e posição de Imam Malik, conforme mencionamos, que ele é atribuído esta narração a Imam Malik, que deixa as mãos soltas ao começar o Salah. Na próxima lição, inshallah, iremos falar acerca dos takbir, quando nós começamos, ou depois de recitarmos
o Surat al-Fatiha, outra sura, irmos para o ruku, temos o takbir e detalhes relacionados a isso. سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.